Bom dia, turminha. Tudo bem aí? Preparei hoje uma aula diferente pra gente, tá? Aproveitei que esse capítulo tem muitos desenhos, muitas formas, então esse formato vai ajudar a gente a entender melhor, tá? Porque se eu for desenhar tudo isso na lousa, talvez fique confuso e vai dar um trabalho que esse efeito fica melhor, tá bom? Então a gente vai testando aí. Eu peguei essa dica com um professor amigo meu, que ele usa com a turma dele e dá certo, tá? Então, ok. Vamos começar aqui nessa pré-aula um novo capítulo da nossa apostila, tá? E a gente vai tratar sobre sólidos geométricos. A gente vai ver o que é um sólido geométrico, as propriedades, uma relação muito importante, que é a relação de um matemático chamado Euler, e a gente vai conversar sobre isso, ok? É o capítulo 14 da nossa apostila. Na live, a gente vai corrigir os exercícios que ficaram faltando do capítulo de circunferências, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. O que é um sólido geométrico? Então, esses objetos aqui, vocês diriam que eles são sólidos geométricos, né? E eles são, sim, são objetos do nosso dia a dia, do mundo real, que estão em 3D, tá? Então, lembra que a gente comentou lá quando a gente aprendeu plano, reta? No nosso mundo real não existem planos e retas, só existem sólidos. Então, tudo que é sólido, geométrico, né? Porque aí tem o sólido da física, que é o gelo, por exemplo, tudo que é o sólido a gente vai dizer que é um objeto que está no mundo real. Então, o celular é sólido por quê? Porque ele vai ter as 3 dimensões. Olha lá. Comprimento, largura, aqui, ó, e a altura, tá? Todo objeto que tiver essas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, a gente diz que é um sólido, tá? Então, olha lá, o cone, o tambor, a bola de basquete, um paralelepípedo e uma pirâmide são exemplos de sólido, porque eles têm essas 3 dimensões, estão no 3D, que é o nosso mundo real, ok? Dentro da geometria e dos sólidos geométricos, ele abre aqui ó, duas abas para a gente. Então, temos sólidos geométricos chamados de poliedros, e sólidos geométricos que a gente chama de corpo redondo, tá? Ou sólido de revolução. Eu prefiro este nome aqui, corpo redondo, tá? Porque ele já dá a ideia da diferença entre o poliedro e ele. Então, a gente tem esses dois estilos, poliedros e corpos redondos. A gente vai ver agora o que diferencia e quais as características de cada um, tá? Olha lá. Poliedro. O que é um poliedro? São sólidos geométricos em que as suas faces são formadas por polígonos. Lembra que a gente estudou? O que é um polígono? Um polígono é uma figura plana, fechada, que não tem curvas. Então, todo sólido que todas as suas faces, né? As faces são onde a gente encosta a mão, assim, por exemplo. Olha aqui meu celular. Isso aqui é uma face, tá? Outra face aqui na lateral. Se todas as faces do objeto for formada por polígonos, a gente diz que o nome dele é poliedro, tá? Por exemplo, olha o cubo. O cubo, todas as faces dele é formada por quadrados, então ele é um poliedro. O paralelepípedo também. E a pirâmide? Faces triangulares, que são as que estão em voltas, e a base é um quadrado. Então, todas figuras que são polígonos. Tá? E uma observação importante aqui. Por ter faces formadas por polígonos, ele não pode ter curva, tá? Então, todo sólido que não apresentar curvas, ele só apresenta arestas, vértices e a face poligonal, ele recebe o nome de poliedro. Corpos redondos, como o próprio nome diz, por isso que eu prefiro esse nome ao invés de sólidos de revolução. A gente vai ver mais para frente, não nessa aula, em outra, o porquê que os corpos redondos também apresentam o nome de sólidos de revolução, tá? É porque ele apresenta curva, gente, corpo redondo. Ele vai ter algum objeto redondo compondo ele. Então, as faces podem ser figuras planas, tá? Não estou dizendo que não, mas que tem curvas também. Então, se tiver alguma curva, ele não é mais poliedro, ele é corpo redondo, tá? Suas faces são formadas por figuras planas e curvas. Ele não contém arestas, tá bom? E ele tem curvas. Essa é a maior diferença, tá bom? Vamos lá, seguindo. Olha só, aqui eu coloquei mais uma foto que eu achei na internet bem interessante, tá? Os não poliedros, tudo que for não poliedro é o corpo redondo, ok? Que aqui ele colocou outro nome. Então, ó, todas as suas faces são planas e aqui alguma face tem superfície curva.
Então, aqui tem mais exemplos, olha lá. Paralelepípedo retângulo tem todas as faces planas. O prisma pentagonal, o octaedro, a pirâmide triangular são poliedros. O cone, o cilindro, a esfera, o tronco do cone. Vamos ver o que é esse tronco do cone? Tronco do cone é quando eu corto o cone aqui, ó, por exemplo. Se eu fizer esse corte no cone e retirar esse biquinho, o que sobra é essa figura aqui que está aqui embaixo. E ela é chamada de tronco do cone, tá? Esses nomes, prisma pentagonal, octaedro, pirâmide, a gente vai aprender a nomear essas figuras mais para frente, ok? Então, aí só para dar mais exemplos para vocês de poliedros e corpos redondos ou não poliedros, tá bom? Agora, a gente vai entrar nos elementos dos poliedros. Então, o que compõe cada poliedro desse que a gente estuda na relação de Euler, que eu já vou falar para vocês o que é. Então, os poliedros, eles são formados por faces. O que é face? Toda figura plana, todo polígono que forma o meu sólido. Então, todos esses polígonos eu chamo de face. Eu gosto de dizer que é onde a gente encosta a mão e a nossa mão cabe dentro, tá? Então, essa é a face. Por exemplo, deixa eu desenhar aqui pra gente. Não tem só uma, né? Óbvio. Eu tenho essa daqui de baixo, também é uma face. A que tá lá atrás também é uma face. A tampa também é uma face. Enfim, faces são os polígonos que formam a figura, tá? É cada lado do sólido. Arestas são as linhas, igual a gente tinha lá nos polígonos, a gente tem também nos poliedros, tá? Então, só pra gente fazer uma relação. Polígono, 2D, comprimento e largura. Poliedro, 3D, é o polígono virando sólido, é o polígono no mundo real, tá? E ele vai ter as 3 dimensões. Então, as arestas, mesma coisa lá dos polígonos. São os segmentos de reta que vão ligar, que vão contornar a figura, eu gosto de dizer assim, tá? São os segmentos de retas que contornam a figura. Então, todos esses segmentos de reta a gente chama de aresta, tá bom? E o último são os vértices, são os pontinhos, os biquinhos, os cantos da figura, tá? É onde 2 ou mais segmentos de reta se encontram, tá? Então, os vértices da figura estão aí. Deixa eu limpar aqui para a gente ir para a próxima. Podemos dizer próxima lousa, né? Uma lousa virtual aí, por que não? Bom, aqui a gente vai, então, contar esses elementos, porque é uma parte importante da nossa disciplina, tá? Então, a gente vai aprender a contar esses caras. Vamos começar a contar as faces? Pode ser? Então, lembrando que faces são todos os polígonos que a gente vai reconhecer. Então, pentágono, retângulo, quadrado, são figuras em 2D que juntas formam um sólido. Eu tenho uma técnica que facilita a contagem desses elementos, tá? Então, todo sólido, ele vai ter uma base, uma face. Deixa eu fazer números, deixa eu ficar melhor. Todo sólido tem a base, então, uma primeira face, ó. A base desse cara é um pentágono, é um polígono. Todo sólido vai ter a tampa, então, face 2. Depois que eu contei a base e a tampa, eu vou contar as laterais. Então, olha só, aqui eu tenho mais uma lateral, 3. Vou contar que tá aqui atrás agora, ó. 4. Agora eu vou contar essa. 5. Agora eu vou contar essa daqui. 6. E vou contar essa daqui, 7. Então, a gente tem 7 faces nesse sólido, tá? Uma dica muito interessante também é que, observe, a base desse sólido, ela é um pentágono, tem 5 lados. Cada lado da base vai subir uma face, porque senão a figura fica aberta e aí não é sólido, tá? Sólido geométrico. Então, cada lado da base sobe uma face, ou seja, se eu tenho um pentágono, eu tenho 5 lados na base. Então, eu vou ter que ter 5 faces subindo. Então, na lateral eu tenho 5. Mais a base 6, mais a tampa, vamos dizer a tampa, o topo, 7, tá bom? Agora vamos contar as arestas. As arestas são os segmentos de reta
que contornam a figura. Então, vamos lá, também tem dica. Eu gosto de contar primeiro as da base e as da tampa, depois as da lateral, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na base, tenho 1, 2, 3, 4, 5, que era de se esperar. Já que a base é formada por um pentágono, o pentágono tinha 5 lados, a gente viu, então ele também vai ter 5 arestas aqui. Se eu tenho 5 arestas na base, eu vou ter 5 arestas no topo também, porque esse sólido, a base e o topo são iguais, ele é formado pela mesma figura. Então, se eu tenho 5 arestas na base, eu vou ter mais 5 no topo, totalizando 10 arestas, concordam? 10 arestas, ok. Contei as da base, contei as do topo. Agora eu vou contar as que estão de pé. Então, 5 na base. Vamos anotar aqui para a gente não esquecer. 5 na base, 5 no topo. Agora a gente vai contar as da laterais, que normalmente são segmentos que estão na vertical. Então, vou mudar a cor aqui para ficar melhor. 5. Agora aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 também. Não é coincidência, né, gente? Por quê? Cada aresta lateral vai subir de um vértice da base. Como eu tenho 5 vértices na base, vai subir mais 5 arestas laterais. Olha lá. Então, eu tenho 5 na base, 5 no topo e 5 na lateral. Então, eu tenho 15 arestas. Concordam comigo? Agora a gente vai contar os vértices. Os vértices são os biquinhos, né, gente? O encontro. Então, vamos lá. Começa pela base também. Aqui eu tenho um biquinho, um vértice, 2, 3, 4, 5. E aí eu só vou ter vértice, só vou ter encontro de segmento na base. Na lateral não tem bico, tá vendo? Então, vou contar os da base. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. 10 vértices, beleza? 7 faces, 15 arestas, 10 vértices. Vamos escrever aqui uma relação. Quero que vocês façam uma conta comigo, tá bom? Então, a gente vai fazer a seguinte conta. Vou anotar aqui de preto. Eu quero que vocês façam isso aqui para mim, ó. O número de faces mais o número de vértices e depois a gente vai subtrair o número de arestas. Eu quero saber que valor dá isso aqui. Quanto dá essa conta? Então, eu vou fazer o número de faces mais o número de vértices. 10 mais 7, 17. E vou subtrair o número de arestas. Então, vou fazer menos 15. Menos 15. 17 menos 15 totaliza 2. Ok, guarda essa conta aí, a gente já volta nessa ideia, tá? Só guarda essa relação aí com vocês, tá? Então, somei o número de faces, somei o número de vértices e subtraí o número de arestas, deu 2. Ok. Vamos para mais um exemplo, então. Tá? Olha lá, outro sólido para a gente contar. Então tá, vamos contar. Vamos anotar aqui, mudar a cor, fazer as faces de vermelho. Então vamos lá. Eu tenho uma face na base, que é a base da figura, é o chão, que no nosso caso aí é um hexágono. Então tenho uma. No topo não tem. Não tem no topo porque pirâmide tem bico. Então não tem face no topo. Então contei só uma na base. Agora eu vou contar as da lateral. Então eu tenho essa aqui da frente,
2. Essa daqui da lateral, 3. Tenho mais uma na lateral aqui, ó, essa daqui, 4. Tenho uma lá no fundo, 5. O outro aqui na lateral, 6. Mais uma aqui, 6. Beleza? Também não é de se esperar, porque eu tenho um hexágono e eu tô contando 6 faces laterais. Por quê? Cada aresta da base, olha lá, cada aresta da base sobe uma face. Se a base tem 6 arestas, tem 6 lados, é um hexágono, eu vou ter 6 faces laterais, tá? E aí aqui tem mais uma na lateral, totalizando 7. Então, eu tenho uma na base, mais 6 na lateral. Tenho 7 faces. Tenho 7 faces. Vamos contar agora o número de arestas. Vou fazer de azul, tá? Olha lá, vamos tentar fazer mais de cabeça? Na base, eu tenho 6 arestas. Por quê? Porque a minha base é formada por um hexágono e o hexágono é composto por 6 lados. Então, eu tenho 6 arestas. 3, 4, 5, 6. 6 arestas na base. Vamos contar as da lateral agora, ó. 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho uma pontilhada que tá lá atrás. 10. Outra pontilhada, porque tá lá atrás, eu não tô enxergando, né? 10, 11. E mais uma aqui na lateral. 12. Então, arestas eu tenho 12. Tá? Por quê? 6 na base, mais 6 na lateral. Como eu não tenho topo, eu não vou contar as arestas do topo, tá? Então, eu tenho 12 arestas. E agora, os vértices, a gente vai fazer de amarelo. Vamos lá. Vértice é biquinho, tá? Eu tinha um professor que ele costumava dizer assim, se você relar a mão nesse elemento, vai machucar? Ou seja, você vai sentir, vai machucar? Então, é um vértice, tá? Onde tem bico, onde tem canto, é vértice. Então, tenho um lá no topo, um biquinho, um canto lá no topo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, 7 vértices. 6 da base, por quê? Porque a base é um hexágono, então ele vai ter 6 vértices. Mais um do topo, porque é pirâmide, tá? Então, tenho 7 vértices. Agora, eu quero pedir para vocês para a gente fazer aquela conta de novo. Então, como que era a conta? Era face mais vértices menos arestas. Vamos fazer essa conta? Face mais vértices menos arestas, quanto dá? Então tá, vamos lá. Face é 7, vértice é 7. 7 mais 7 dá 14. Menos o número de arestas, que é 12. Então, 14 menos 12, 2. Lembra lá no outro exemplo? Também deu 2. Então, estamos percebendo que em 2 sólidos que a gente fez diferente, são sólidos diferentes, essa relação deu 2 nos 2. Ok, vou parar por aqui sobre esse assunto e aí a gente vai falar sobre ele depois. Só guarda isso, deu 2, a mesma conta deu 2 nos 2 sólidos. Quero tratar de um assunto aqui, um nome que vocês já vão saber o que é, porque a gente viu quando a gente estudou polígono, tá? Então, polígono, vamos lembrar, 2D, 2 dimensões. Poliedros, 3D, 3 dimensões, que são os sólidos, tá? Só que as relações, os elementos, eles passam de um para o outro com a mesma ideia, tá bom? Olha lá, poliedro convexo e não convexo. Teste do segmento. Por que teste do segmento? Lembra lá nos polígonos? Como é que a gente via se um polígono era convexo ou não? Ou porque se ele tinha um bico muito, muito grande, ou muito para dentro ou muito para fora, ele era não convexo, que era o côncavo. E se ele era convexo, ele era mais perfeitinho. A gente tinha essa ideia. Só que também tinha o teste do segmento, lembra? Eu escolhia 2 pontos da minha figura, 2 pontos qualquer dentro da minha figura, e eu tento passar um segmento por ele.
tá? Que começa em um ponto e termina no outro. Se o segmento estiver totalmente dentro, interior, a figura, ela era convexa. Aqui nos sólidos é a mesma coisa. Vou escolher 2 pontos dentro da minha figura, passo um segmento de reta por ele. Se o segmento ficar totalmente dentro da figura, belezinha, ele é um poliedro convexo. Posso até testar outros pontos aqui, para vocês perceberem que realmente o cubo é um poliedro convexo. Vou pegar esses 2 pontos agora e vou passar um segmento de reta por eles. Olha lá, ficou totalmente dentro da figura, então o cubo é convexo. Tá bom? Agora, vamos ver esse outro sólido aqui. Vou pegar 2 pontos dentro da figura e vou passar um segmento de reta por eles. Ah, professora, o segmento está dentro do sólido, ele é convexo? Vamos testar mais um pouco, tá? Não se enganem só no primeiro teste. E se eu pegar este ponto, que está aqui nessa base de cima, e um ponto aqui na base de baixo, e eu for ligar esses 2 pontos por um segmento? Olha lá. Essa parte do segmento ficou fora da figura. Essa parte aqui, ó, do segmento ficou fora da figura. Então, ele é não convexo, tá? Não convexo e o cubo é convexo, tá? Essa ideia vai ser importante para a relação que a gente vai ver agora, ok? Então, bora lá para nossa relação, que é este nominho que eu tinha falado no início, relação de Euler, tá? A gente escreve Euler, mas se lê Euler, tá? Euler foi um matemático muito importante, tá? Ele nasceu em 1707 na Suíça e ele criou várias ideias que hoje a gente trabalha na matemática, tá? Ele escreveu muitos livros, vários arquivos e ele foi muito importante para o conhecimento que a gente tem hoje, tá? Uma das obras mais importantes não que ele criou, mas que ele percebeu, é essa relação aqui, ó. Em todos os poliedros convexos, tá? Então, por isso que eu apresentei para vocês o que era poliedro convexo, antes de dizer a relação de Euler. Então, para todos os poliedros convexos, vale essa relação. Olha lá, a relação que a gente fez a conta nos sólidos anteriores. Vértice mais faces, então, o número de vértices mais o número de faces, menos o número de aresta, sempre dá 2. Sempre dá 2, tá? Em poliedros convexos. Então, tem um poliedro convexo. Essa relação aqui com o número de vértices, faces e arestas sempre dá 2. Quando que a gente usa isso? Quando eu quero descobrir um deles. Por exemplo, se o sólido ele é muito grande, muito difícil de contar, ou às vezes eu não estou enxergando o que está atrás, a face ou o vértice que está atrás, eu posso usar essa relação. Então, se eu tiver o número de faces e o número de arestas, eu consigo o número de vértices. Se eu tiver o número de faces e o número de vértices, eu consigo o número de arestas fazendo o cálculo usando essa relação. Então, é sempre V mais F menos A igual a 2. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos, então. Olha lá, exemplo. Observe o poliedro convexo a seguir. Ele é convexo, se eu fizer o teste do segmento, o segmento vai ficar totalmente dentro dele, então ele é convexo. Ou seja, eu posso usar a relação do Euler, tá? Sabendo que ele possui 8 vértices e 12 arestas, determine o seu número de faces. Então tá, vamos ver. Tá dizendo que o número de vértices é 8. O número de arestas é 12. Então tá. A relação me diz o seguinte: vértices mais o número de faces, que é o que ele quer saber. Então, se eu somar o número de vértices com o número de faces e subtrair o número de arestas, essa conta dá 2, porque eu estou trabalhando num poliedro convexo. Ok. Eu sei que eu tenho 8 vértices. Então, o número de vértices aqui é 8. Aí a pergunta é, que número eu tenho que somar com o 8? Que número eu tenho que somar com o 8? Que eu tiro 12 e dá 2. Essa
é a questão. Então, que número que eu somo com 8? Aí eu subtraio 12 e dá 2. Vamos pensar primeiro que número que eu subtraio 12 e dá 2. Que valor que valor eu preciso ter para retirar 12 e ficar com 2? Bom, eu preciso ter 14. Se eu tiver 14 e retirar 12, eu fico com 2. Tá, tenho que ter 14. Aqui eu já tenho 8 faces. Para totalizar 14 elementos, perdão, aqui eu já tenho 8 vértices. Para totalizar 14 elementos, quantas faces eu tenho que ter aqui? Então, é 14 menos 8. 8 até completar 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenho que ter 6 faces. Então, o número de faces é igual a 6. Tá? Segundo a relação do Euler. Vamos conferir se é 6 mesmo? Gente, um paralelepípedo é uma caixa de sapato. Vamos pensar. Quantas faces eu tenho? Eu tenho a base e o topo, 2. E quantas paredes, quantas laterais eu tenho? Mais 2 aqui, 4. Mais 2 aqui, 6. Então, a relação realmente funciona. O número de faces mais o número de vértices, menos as arestas, sempre dão 2 em todos os poliedros convexos, ok? Essa relação é bem interessante para a gente e vocês vão utilizar ela para fazer os exercícios, tá? Tem outra denominação aí que aparece pra gente, que apareceu lá nos polígonos também, tá? Polígonos convexos. O que era polígono convexo? A gente viu que era o teste de segmento, né? Polígono regular agora. Polígono regular eram os polígonos que todos os lados eram iguais. Então, a medida das arestas eram iguais, eram congruentes. Aqui vai ser a mesma coisa. Poliedros regulares vão ser poliedros que a medida das arestas, de todas as arestas, são iguais, são congruentes. Então, olha lá. No tetraedro regular, quer dizer que todas essas arestas são iguais. Então, por exemplo, se esse lado mede 5, este aqui também mede 5, este aqui também mede 5, todas as arestas medem 5. Tá? Ou seja, poliedros regulares são poliedros que apresentam todas as arestas de mesma medida, tá? As faces são polígonos regulares e então todas as arestas têm a mesma medida, tá? Só existem esses 5, tetraedro regular, octaedro regular, hexaedro regular, dodecaedro regular e o icosaedro regular, tá? Tetraedro, vamos pensar desse nome, a gente vai aprender o nome na aula que vem. Por que tetraedro? Quando o Brasil foi tetracampeão é porque ele foi campeão 4 vezes na Copa do Mundo. E o tetraedro regular, ele tem 4 faces. A base mais 3 na lateral, porque a base é um triângulo, então eu preciso de mais 3 faces para fechar, dá 4. O octaedro regular, ele tem 8 faces. São 4 triângulos aqui na parte de cima, mais 4 triângulos na parte de baixo. Então, é um octaedro porque tem 8 faces. Hexaedro. O cubo é um hexaedro, porque ele tem 6 faces. Uma na base, uma no topo, mais 4 na lateral. Dodecaedro, porque tem 10. E icosaedro, porque tem 20 faces, tá? Só existem esses 5. Eles são chamados também de poliedros de Platão. Por quê? Platão, ele criou uma teoria de que cada elemento deste representa um elemento da Terra, tá? E aí o icosaedro, como é a junção de todos esses elementos, ele seria o universo, tá? É uma ideia que Platão, não sei se vocês já aprenderam Platão aí nas aulas de filosofia, mas vocês vão ver, tá? É uma das ideias que ele apresenta. Então, esses sólidos também são chamados de poliedros de Platão. Só existem esses 5, tá? Só esses 5 são poliedros regulares, não tem como ter outro regular. Só existem esses 5, ok? Vamos lá. E aí, acabou a nossa aula que eu tinha preparado para hoje, tá? Bom, então, gente, foi isso a nossa introdução aí ao capítulo de sólidos geométricos. Eu achei que esse formato ficou bom porque já pensou desenhar essas coisas na lousa? Não ia saber desenhar como a imagem apresenta. E então, assim, eu acredito que ficou mais fácil para vocês verem,
tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco na nossa live.